Segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, passadas as memórias de Santo Antônio no dia 12, no domingo passado, e depois na quinta-feira passada, a segunda solenidade do Tempo Comum, Corpus Christi, entramos na direção de mais memórias, São João Batista e a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Bem, estamos por forte dentro dessas celebrações. Mas nessa manhã quero continuar a falar do Evangelho do domingo, São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. O Evangelho do domingo, o Evangelho em que o Senhor se encontrava com seus discípulos. Primeiro, um encontro, podemos dizer, sem discussão, de espiritualidade apostólica. Jesus é formador dos seus discípulos. Por favor, notem isso. Jesus é meu formador. Jesus não é meu auxiliar. Jesus não serve para as coisas que eu preciso. Jesus necessariamente não atende meus pedidos, por mais que os atenda por misericórdia e sabedoria, bondade e sabedoria. Jesus não está à minha disposição. Jesus é meu mestre, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Fantasticamente, eu me adapto a Ele. E, sobretudo, neste Evangelho, fica patente que se tratava de maestria. Eles estavam ali aprendendo, eles estavam ali escutando, eles estavam ali à disposição da sabedoria do Verbo. Terminávamos dizendo que o texto apresenta duas perguntas de Jesus. A opinião ou a impressão que o povo tinha sobre ele, e uma segunda pergunta mais íntima e mais direta. Dizia então que eles o consideram um dos profetas que ressuscitou. E eu dizia, não é ruim? De fato, o povo via Jesus e o compreendia, o enquadrava, o identificava com aqueles grandes homens do passado. Sejam os profetas coletivos, encabeçados pela figura de Elias, mas também Samuel, que além de profetas, videntes, eram também taumaturgos, faziam sinais e milagres imensos para trazer o povo de Israel de volta à fé. Mas também os profetas clássicos, Jeremias, Isaías e o próprio João Batista, anunciadores enérgicos, decididos, coerentes da palavra do Senhor e da sua revelação. Mensagens que Israel, mesmo indisposto, precisava ouvir. Portanto, é verdade, há uma dimensão profética na vida de Jesus, mesmo porque ele é o conteúdo da mensagem profética, seja no seu advir, seja na sua realização. Jesus é, na sua encarnação, a realização da mensagem que ele mesmo fora profeticamente nos lábios e nos ouvidos de Israel. Ele é profeta e é profecia. Não há nenhuma discussão sobre isso. A única pergunta que devemos fazer é suficiente? Toda a dimensão de significado da vida de Jesus se reduz a uma profecia ou uma atividade profética, como João Batista? Bem, a segunda pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Não temos, o evangelista não descreve o clima, mas nós podemos imaginá-lo.
A primeira pergunta era descomprometida em relação aos que respondem. Inclusive, parece que vários responderam, eles responderam. Tratava-se de reproduzir o que ouviam pelas vilas, pelas cidades, pelas vizinhanças, pela sua própria família. Ah, você agora é seguidor de um profeta, né? Profeta Jesus de Nazaré, poderoso em obras e palavras. Mas agora Jesus, primeiro, observem, não comenta esta resposta. Somente a escuta. Imediatamente a estas respostas, coloca uma nova questão para todos, que deve tê-los deixado um pouco embaraçados, porque agora não se trata de dizer o que outros pensam. Eu, diante de Jesus, dizendo o que penso dele. Eu, seu seguidor, seu discípulo, seu amigo. E aqui não há uma resposta coletiva, no sentido plural, mas há uma resposta pessoal, que é coletiva, porque vem de Pedro. Uma resposta sintética e forte. És o Messias de Deus. O que quer dizer o Messias de Deus? O ungido, o escolhido. E aqui há várias hipóteses a partir do 2º século antes de Cristo, vão se desenvolver em meio às profundas crises política, econômica e sociais em Israel, muitas crises, e elas vão provocar duas expectativas. A primeira, o Messias deve ser um descendente de Davi. É o messianismo davídico, salomônico. Por isso, quando Jesus entrará em Jerusalém, será aclamado com ramos pela multidão e discípulos que gritam: Hosana ao filho de Davi. Esse é o Messias. Porque Deus prometera a Davi que um dos seus descendentes estaria no trono de seu pai Davi e que o seu reino não teria fim. A segunda vertente, mais radical, já não via no passado nada que ajudasse o presente, a não ser bons exemplos, e dizia: é preciso pensar corajosamente. E os profetas, como Daniel, mas também parte dos discursos proféticos de Isaías e de Jeremias e dos outros profetas, encaminha-se para aquilo que nós chamamos uma profecia apocalíptica. Virá algo totalmente novo da parte de Deus. Deus provoca Israel, no texto de Isaías, perguntando: não percebeis que faço novas todas as coisas? Jesus, portanto, pelos lábios de Pedro, é denominado aquele a quem Deus preparou, não somente para dirigir-nos sua palavra definitiva, escatológica, mas aquele que vai realizar a obra de Deus neste mundo. O Messias é lugar-tenente de Deus. O quanto São Pedro e a igreja naquele momento entende que é o próprio Filho de Deus, o Messias, isto não é necessariamente claro, vai se tornar cada vez mais claro depois dos eventos pascais. Mas eles já sabem. Diferentemente de São Mateus, capítulo 16, Jesus nada diz a São Pedro sobre esta resposta. Não a analisa. Em São Mateus não. Jesus diz: feliz és tu, Simão, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai. Depois o investe. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Teremos a ocasião de comentar esse texto no dia 29 próximo. Simplesmente há uma profunda consciência espiritual. E o texto, São Marcos traz um final extraordinário, dizendo: não
digam a ninguém. E diz severamente, não é uma recomendação, é uma ordem. Isso é conhecido no Evangelho de São Marcos como segredo messiânico. Falaremos sobre isso amanhã.